Sabe aquela ideia de que existe um pensamento civilizado de um lado e um pensamento selvagem do outro? E se essa divisão, na verdade, não fizesse o menor sentido? Pois é, hoje nós vamos mergulhar de cabeça numa das obras mais provocadoras da antropologia, O Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss. Vamos ver como ele vira essa noção completamente do avesso. Para começar, o próprio título do livro já é uma provocação, né? O pensamento selvagem. Ele meio que nos joga na cara uma suposição que o mundo ocidental carregou por séculos e nos força a questionar tudo. E essa é a grande questão que ele coloca na mesa. Será que selvagem quer dizer primitivo, irracional, inferior? Ou será que essa palavra é só um preconceito que nos cega para uma outra forma de ciência, uma outra lógica em plena ação? Essa história que o Lévi-Strauss conta é simplesmente perfeita. Imagina a cena. Um botânico ocidental, todo sério, coletando matinhos, e o pessoal local caindo na risada. Para eles, era uma tolice. Por quê? Porque na visão tradicional, o conhecimento indígena só valia se tivesse um uso prático e imediato. Se era uma erva daninha, sem uso, era inútil. Mas essa visão deixa escapar o ponto principal. Então, a ideia que dominava era essa. O pensamento chamado primitivo era só para a sobrevivência. Era coisa de magia, de superstição, totalmente ilógico, o oposto exato da nossa ciência. Só que Lévi-Strauss percebeu uma coisa ali que todo mundo estava deixando passar. E o que ele fez foi virar essa ideia de ponta cabeça. Ele nos apresenta o que chamou de a ciência do concreto. E as provas disso são impressionantes. Pensa só, os Hanunu nas Filipinas conhecem e nomeiam milhares de plantas. Os navajos classificam centenas de ervas medicinais por cheiro, sabor e até pela relação delas com certos animais. Isso vai muito, mas muito além do que seria necessário só para sobreviver. É um interesse intelectual genuíno, numa vontade de entender e de classificar o mundo. E aqui a gente poderia pensar, mas isso é superstição, é irracional. Só que não é bem assim. É um sistema de causa e efeito, só que diferente. Pensa no povo Azande. A bruxaria, para eles, não explica a física de como o celeiro caiu. Isso eles sabem, foram os cupins. A bruxaria explica por que o celeiro caiu naquele exato momento com aquela pessoa específica embaixo. Entende? Ela conecta os pontos, dá um sentido social para uma coincidência. Ela responde a pergunta por quê e não a pergunta como. Ok, então se não é a ciência moderna que conhecemos, como é que essa ciência do concreto funciona? A metáfora que Lévi-Strauss usa aqui é simplesmente genial. A mente não funciona como a de um engenheiro que projeta algo do zero. Pelo contrário, ela age como um artesão, um bricoleur, como se diz em francês, um mestre do improviso. Ela pega o que já tem à mão, pedaços da natureza, fragmentos da cultura, ideias antigas e recombina tudo isso para construir algo novo. E aqui está a grande diferença. O engenheiro parte do zero para criar algo novo, com um objetivo bem específico. O bricoleur, ou pensamento mítico, faz diferente. Ele olha para o mundo, pega os elementos que já estão lá, um pássaro, uma montanha, o sol, e reorganiza essas peças para construir um grande sistema de significados. O foco não é inventar, é recombinar. E a principal ferramenta na caixa desse bricoleiro mental é uma lógica surpreendentemente simples e poderosa, a lógica dos opostos. Vamos ver o exemplo do povo Osage. Eles estruturaram a sociedade inteira em torno de pares de opostos. Céu e terra, paz e guerra, clãs de cima e clãs de baixo. Mas não é sobre conflito, muito pelo contrário. Essas duas metades se completam, elas se equilibram, criando um universo social que faz todo sentido para eles. E para a gente entender essa lógica ainda melhor, Lévi-Strauss faz uma comparação fantástica entre um jogo e um ritual. Vamos pensar na diferença. Um jogo, qualquer jogo, começa com todo mundo igual, simétrico. E o objetivo é criar uma assimetria, um vencedor e um perdedor, certo? Já o rito faz o caminho inverso. Ele começa com uma assimetria, um problema, tipo uma seca, uma doença, e o objetivo dele é restaurar a simetria, o equilíbrio. O caso dos Garrokugama da Nova Guiné é incrível. Ensinaram futebol para eles, só que eles não paravam de jogar até os dois times terem exatamente o mesmo número de vitórias. Podia levar dias. Eles transformaram um jogo em um rito de equilíbrio. E isso aqui não é só uma caçada, é um verdadeiro drama cósmico. Para conseguir capturar a águia, que é o ser mais alto do céu, o caçador do povo Hidatsa se esconde numa cova, o ponto mais baixo da terra.
Todo ritual, com toda a sua complexidade, é construído só para mediar, para resolver essa oposição fundamental entre o alto e o baixo. Afinal de contas, qual é o propósito de toda essa engenharia mental tão sofisticada? A resposta, no fundo, é bem simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. No fim das contas, seja classificando milhares de plantas ou organizando a sociedade em opostos, o impulso é sempre o mesmo, uma necessidade profundamente humana de colocar ordem no caos. É a vontade de transformar o aleatório em significado, o ruído em informação, de transformar o caos em um cosmos. E aqui vem o golpe de mestre de Levi-Strauss. O pensamento selvagem não é uma versão inferior ou mais antiga do nosso. Ele é a base de todo o pensamento humano. A mesma necessidade de estrutura, a mesma lógica que cria mitos, é a semente de onde, um dia, a própria ciência também iria brotar. Isso nos deixa com uma última reflexão, agora sobre nós mesmos. De que formas, no nosso dia a dia, todos nós não agimos como bricolers? Como a gente pega os pedaços da nossa cultura, as tecnologias, as notícias, os memes, as tradições e os remonta para construir um mundo que faça algum sentido para nós.